Olá, se vocês estão gostando da série sobre emagrecimento e os outros vídeos, por favor, inscrevam-se no canal. É só clicar no botão de inscreva-se e ative o sininho, assim vocês receberão notificação dos novos vídeos assim que eles estiverem prontos. Obrigado pela atenção. Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje responderemos as seguintes perguntas. Qual o melhor medicamento, a fluoxetina ou a sertralina? Vale a pena ter essas duas drogas da mesma classe de medicamentos sendo oferecidos pelo SUS? Estou fazendo esse vídeo para responder a essas duas perguntas, pois as duas drogas são oferecidas em muitas cidades pelo Sistema Único de Saúde. E observo que muitos pacientes chegam com a crença que a sertralina é melhor do que a fluoxetina. Mas será que isso é uma verdade? Em primeiro lugar, é melhor definirmos o mecanismo de ação desses medicamentos. São medicamentos da mesma classe. São chamados de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, cujo principal mecanismo de ação é a inibição da bomba de recaptação da serotonina. E isso provoca um aumento na quantidade de serotonina na fenda sináptica, que é uma região entre os dois neurônios. E com essa alteração, há uma mudança da conformação e atividade de receptores serotoninérgicos presentes na fenda. Em segundo lugar, é necessário o conhecimento que, apesar de serem conhecidos como antidepressivos, essas drogas podem ser utilizadas para um número bem mais abrangente de condições, como transtorno obsessivo-compulsivo, profilaxia de enxaqueca, transtorno disfórico pré-menstrual, fobia social. E mesmo para a condição de depressão, existe uma exceção. São drogas contraindicadas para o uso isolado na depressão bipolar. Só podem ser utilizadas acompanhadas de uma outra classe de medicamento, que em geral são chamados de estabilizadores de humor. Então, para compararmos sua eficácia, devemos escolher primeiramente um diagnóstico. E nesse vídeo será o transtorno depressivo maior, a depressão unipolar, essa depressão mais comum que vemos nos dias atuais. Outro ponto importante é como foi realizado o tratamento. E dessa pergunta deriva muitas outras. Por exemplo, houve uma espera adequada, pelo menos algumas semanas, para reavaliação? Pois não é uma droga com efeito imediato. É preciso de um tempo para promover a alteração na membrana dos neurônios. Frequentemente entre 2 a 4 semanas. A droga foi introduzida em menores doses e aumentada gradualmente até uma dose efetiva. Houveram efeitos colaterais muito intensos. E como foram conduzidos esses efeitos colaterais? Quais problemas de saúde associados? Houve interações medicamentosas? Como que foi a adesão ao tratamento? E somente depois de avaliar todas essas variáveis, podemos concluir se a droga foi efetiva ou não para o tratamento. Mas então, há diferenças entre essas duas drogas? Existem diferenças que podem dar um norte, dar uma direção, repito, dar uma direção na escolha entre as duas drogas. Por exemplo, a meia-vida da fluoxetina, que trocando por miúdos, indica o tempo em que a droga estará ativa no seu organismo, é maior do que a meia-vida da sertralina. E isso pode influenciar em algumas situações. Por exemplo, nenhuma das duas drogas causam dependência, mas se alguma dose for esquecida ou no momento da retirada da droga, quando a pessoa já está com um transtorno estabilizado, sintomas como tontura, constipação, sudorese, fraqueza, fadiga são mais comuns com a sertralina. Outra situação influenciada por essa duração mais prolongada no organismo da fluoxetina é que durante a amamentação
a sertralina será preferida. Obviamente, se ela for eficaz, pois tem uma menor concentração no leite materno. Em relação à questão de ganho de peso, não é comum um ganho de peso com essas duas drogas. E no início do tratamento, com a fluoxetina, pode ocorrer exatamente o contrário, a perda de peso, mas não é consistente, costuma ser recuperado. Portanto, não são medicamentos indicados para o emagrecimento. Outra diferença, a sertralina promove uma inibição discreta da recaptação da dopamina, que é um outro neurotransmissor. Mas isso pode ser clinicamente relevante, melhorando a cognição, a concentração e a expressão do afeto em relação à fluoxetina. Em relação às interações medicamentosas, ou seja, isso vai ser mais relevante nas pessoas que utilizam diversos medicamentos, a fluoxetina pode ser menos preferida devido à sua maior interação com outros medicamentos. Em relação ao custo, a fluoxetina é relativamente mais barata que a sertralina. E para as pessoas que fazem uso dessa medicação através do Sistema Único de Saúde, o SUS, em uma eventual falta da medicação, devemos considerar essa situação. Nenhuma dessas diferenças contraindicam o uso da medicação. Elas servem para dar uma direção para a prática clínica, mas não devemos encará-las como algo definitivo. Então, voltando à pergunta, qual a melhor? A resposta mais coerente, mais correta para essa pergunta, considerando o conjunto de informações derivadas dos estudos científicos, seria: as duas substâncias não possuem uma diferença significativa na sua eficácia. Ou seja, não há uma diferença clara de eficácia para o tratamento do transtorno depressivo maior. A escolha de um medicamento antidepressivo é norteada pelos possíveis efeitos colaterais, interações medicamentosas, as condições clínicas associadas, ou seja, outros fatores que não a eficácia. Vale a pena ter as duas drogas da mesma classe de medicamentos sendo oferecidas pelo SUS? Apesar do mecanismo de ação ser semelhante, há diferenças que são significativas no contexto clínico. Ou seja, essas duas drogas podem beneficiar grupos diferentes de pacientes e, portanto, vale a pena. Quero deixar claro que esse vídeo serve como esclarecimento e de forma alguma, substitui a avaliação médica. O tratamento ele deve ser individualizado e, portanto, para algumas pessoas, a fluoxetina pode ser a melhor escolha, enquanto para outras, a sertralina pode ser a melhor escolha. Além disso, há diversos outros fatores que influenciam no tratamento, e o uso da medicação é apenas mais um desses fatores. Espero ter contribuído nesse vídeo para vocês e venha para o meu mundo, entre no meu mundo.